O motel é uma estrutura tipicamente brasileira. Outros países ao redor do mundo, eles não têm um local onde as pessoas vão especificamente para ter relações sexuais. Eles vão para um hotel normalmente, uma pousada. Motel para eles lá tem outro significado, né? É o hotel em beira de estrada. Mas essa estrutura tão enraizada e às vezes estigmatizada no imaginário da população brasileira, ela tem pouca filmografia. Ano passado a gente teve o Motel Destino, do Karim Ainuz, mas neste ano 2025 agora a gente vai ter Eros, dirigido pela britânica radicada em Pernambuco, no Recife, Rachel Daisy Ellis. Mas antes de continuar, eu te peço rapidinho para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e para curtir esse conteúdo, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho. Então, clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Eros. E esse documentário vai acompanhar os mais variados tipos de frequentadores de motéis fazendo o que se faz em um quarto de motel. E essa ideia partiu da diretora Rachel Daisy Ellis a partir do momento que ela marcou um encontro com o então parceiro dela para dentro de um quarto de motel. Nesse quarto de motel, eles se filmarem a relação dos dois ali. Mas o cara deu um bolo nela, não compareceu. E aí ela ali sozinha, escutando o barulho dos quartos vizinhos, o que é que um artista faz com essa rejeição? Ela faz arte, ela começou a pensar que ela poderia muito bem produzir um filme, ela poderia muito bem dirigir um filme sobre os motéis. Como é que ela faria isso de uma forma que não fosse cafona, de uma forma que não fosse aquele documentário feijão com arroz das cabeças falantes, dando entrevistas sobre o motel, entrevistando os frequentadores dos motéis, entrevistando os donos de motéis? Como é que ela faz isso sem ser esse padrãozinho cafona? Ela dá o celular, aliás, ela permite para os frequentadores dos motéis a se filmarem nesse autorregistro. Ela diz: pega seu celular, vai para dentro de um quarto de motel com seu parceiro, ou sozinho, ou acompanhado de 2, 3 mais pessoas, seja lá o que for, e faz o que você faz dentro de um quarto de motel, me manda depois. E como quem acha muito curioso toda essa exploração, numa forma quase professoral, o documentário ele vai mostrar todos os processos, desde a entrada no motel, mostrando as placas neon, também já tão presentes no nosso cotidiano, no nosso cenário urbano, passando pela atendente, que às vezes está ali por trás de uma caixinha de som, a gente só escuta a voz da atendente, a escolha da suíte, a entrada dentro do quarto, claro, o momento do coito, do sexo e o pós-sexo. Esses personagens amantes e amadores em termos de técnica cinematográfica, eles vão mostrar ali o quarto e as ações da forma como eles preferirem. E a gente vai ter nesses personagens uma narração mais extrovertida, mostrando todos os detalhes do quarto, falando que isso aqui serve para aquilo, eu gosto disso aqui, eu não gosto daquilo ali, até algumas pessoas que vão ali apenas mostrar pelas imagens. Cada um com uma experiência um tanto quanto diferente da do outro. E como em todo o processo documental no qual as pessoas sabem que estão sendo filmadas, a gente consegue perceber uma trave inicial. Tem sempre um parceiro que é ali mais tímido, e esse documentário, por se tratar de um autorregistro, ele chama mais ainda a nossa atenção para o fato de que aquelas pessoas que estão se filmando, elas estão se filmando da maneira como elas querem aparecer para o mundo. A gente não sabe se eles deixaram de mostrar ali alguma coisa. Tudo bem que o filme vai para a sala de montagem depois, mas e se os personagens não estão mostrando alguma coisa? Eles estão com os celulares deles, e se eles apagarem ali algum trechinho, alguma coisa, ninguém sabe qual foi o acordo que foi. Mas é um autorregistro, eles estão se mostrando da forma como eles se sentem mais confortáveis. E eles não deixam de funcionar como uma espécie de diretores também das cenas. É frequente a gente ver, durante o documentário, as pessoas dando orientações. Ah não, coloca o celular mais assim, porque não está mostrando essa parte. Olha, mostra isso aqui, porque isso aqui atrás fica bonito. Ah, tá escondendo isso aí por quê? Vamos mostrar tudo. Esse tipo de orientação. Existe uma escolha que passa muito de como aqueles casais desejam ser vistos por eles mesmos. Então, esse autorregistro, essa escolha é bom, é ruim para o documentário? É um experimento. A gente tem alguns personagens que a gente vai acompanhar todo o processo, desde ali o aquecimento do pré-sexo, assistindo a alguma pornografia para esquentar, até o momento do coito, da penetração, que sim existe e está logo ali no começo do filme para dizer logo a que veio, e até o pós-sexo, tudo isso funcionando quase como uma espécie de dança, que vem ali a conquista, o ápice e a despedida. E depois desse travamento inicial, vem a naturalidade, que
que é justamente o que o documentário tem de mais bonito, de mais potente, esse carinho do pós-sexo. Esses atos de comer alguma coisa enquanto conversa, de tomar um remédio, como é o caso de um dos casais que a gente acompanha, de fazer algum tipo de carinho, é aqui que o documentário ganha corpo. E no meio dessas conversas, sempre existe uma linha temática. Certamente existiu algum tipo de orientação da diretora para o que é que eles vão conversar depois. Não necessariamente exatamente a mesma linha, mas as conversas geralmente giram em torno da relação entre aquele casal e do motel. Saindo do estigma de que o motel é um local para o sexo escondido, para o sexo proibido, ou então para o sexo pago, aqui a gente vê muitos casais que são casados na igreja há muito tempo e que usam o motel porque têm uma vontade de explorar, de ser mais livre, às vezes têm filhos, mas todos os casais que a gente vê, ou pelo menos a grande maioria dessas pessoas, por mais que pratiquem BDSM ou façam um sexo mais tradicional, entre aspas, digamos assim, eles sempre demonstram muito carinho e é muito curioso a gente ver esse casal brincando depois do sexo, dando algum tipo de pulinho, conversando, porque isso passa para o espectador essa ideia de que naquele local também existe muito carinho, também existe muito amor. E por mais que a gente tenha diversos ambientes, diversos tipos de quartos que vão ter desde mais simples mesmo, ali só com uma cama, até quartos que vão explorar fetiches temáticos como o voyeurismo, quartos com abertura para ver o que é que se passa em um quarto para o outro, quartos com teto solar, nem sabia que isso existia, mas existe. O mais interessante não são esses cenários, o mais interessante são as pessoas, são os personagens. De corpos mais velhos, passando por corpos mais jovens, mais padronizados, relacionamentos héteros, relacionamentos com transgênero, relacionamentos gays. Cada um tem uma espécie ali, uma peculiaridade ou demonstra dúvidas muito naturais. A gente pode ter um casal com um fetiche mais radical, mas que depois ele vai se perguntar ali, será que é seguro mesmo a gente entrar nessa banheira? Será que ela tá limpa o suficiente? Passou pelos padrões rigorosos de higiene mesmo? É legal. E como a origem dessas imagens fugiu do controle da direção, eu imagino que na sala de montagem é que foram tomadas as principais decisões do filme, sobre o que manter, sobre o que não manter, dada a quantidade de material que provavelmente foi filmada em qualidade amadora, inclusive com uma captação de áudio muito ruim, até porque a diretora ela não deu equipamentos para os casais se filmarem lá, ela pediu para eles se filmarem com os próprios celulares, muito provavelmente no intuito de deixá-los mais livres ainda, mais à vontade ainda. Essa progressão de imagens e de personagens, ela tem alguns momentos de conexão que chamam a atenção. A gente vê um casal gay conversando sobre Jesus, sobre religião, sobre dignidade dentro daquele contexto, e depois o próximo casal que a gente vai ver é um casal de crentes, e eles conversam que os crentes, que os evangélicos, eles podiam ser mais abertos em relação ao motel, e depois disso a gente vai para uma espécie de profanação da religião, no qual vai ser explorada uma fantasia sexual envolvendo religião. E sim, a maioria dos personagens que a gente vê aqui em Eros são personagens que chamam a atenção, mas normalmente o que ocorre nesses filmes corais, onde a gente tem vários tipos de personagens, é que o melhor ele costuma ficar para o final, e não é o que acontece aqui. Essa progressão ela não ocorre, ela deixa de existir porque existe uma afetação antinatural no finalzinho que não combina com o que vinha sendo apresentado até então. São conversas longuíssimas e desinteressantes, quase como se a diretora, que tem bastante experiência na produção, e o montador, que tem bastante experiência na montagem, na edição, eles tivessem gostado tanto do material, tivessem se apaixonado por esse material, tivessem ficado com pena de cortar ali uma ou outra passagem que tivesse sobrando para encerrar. A gente tem que encerrar nesse ciclo porque a gente começou com um personagem solitário, vamos encerrar em um personagem solitário, que acaba sendo bem maçante. E de novo falando sobre essas escolhas em relação ao sexo explícito, sim, a gente vai ter, e vai ter logo no começo do filme, mas o mais importante para a gente se perguntar é, essas imagens elas colaboram pro objetivo do documentário?
E para o que o filme se propõe, na maior parte do tempo, existe uma certa distância e existem certos cortes que demonstram um certo respeito e também dão mais dinamismo para a progressão do documentário. Mas em outros momentos ele se alonga demais, ele passa muitos minutos em um casal específico, quase como se ele estivesse gostando mais de um fetiche do que de outro, mais de uma fantasia do que de outra. De novo, apaixonado pelo material e com pena de cortar ali uma ou outra passagem e esquecendo inclusive do próprio coração do documentário, do que mais funciona em Eros, que é justamente essas conversas, essas demonstrações de carinho e de amor entre aqueles personagens. Tudo isso dentro dessa instituição que é o motel. Porque tudo o que o longa não quer é fazer um tratado sobre motéis como essa instituição que serve para o sexo. Esse sexo como sendo importante para todo o relacionamento. Mas o longa, ele funciona quase como uma espécie, ele parece querer funcionar como uma espécie de estudo antropológico para ir muito mais além desse imaginário ou dessa percepção que a gente tem do motel, de novo, como um local que existe para o sexo proibido, que existe para o sexo escondido, para a traição, para o sexo pago. Fugindo desse estereótipo, Eros ainda vai funcionar como um filme que vai exaltar a instituição do motel como um local para o sexo, usando esse sexo como base para o mais importante no relacionamento, para o mais curioso, para o mais bonito no relacionamento, que é essa intimidade natural. E o sexo está na base disso, tá? Dessa intimidade natural, desse carinho bonito. Beleza, pessoal? Me conta aí se você ficou interessado em assistir Eros, esse documentário que vai estrear agora no Dia dos Namorados, por que não? Ou se você vai assistir, né? Se você já assistiu, o que foi que você achou? Porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!